Hoje nós vamos conversar sobre um livro, Os Segredos da Mente Milionária. Em tempos de crise, vamos conversar sobre comportamento, psicologia, planejamento de vida e de que forma, eventualmente, você pode rever os seus projetos e, se for o caso, por que não, virar a mesa para que um novo panorama possa se estabelecer a partir desta relação. Eu citei aqui na abertura do nosso bate-papo aqui na TV Câmara o T. Harv Eker, mas quem vai conversar conosco, que está aplicando isso e contar um pouco dessa história e da sua realização em relação a este processo do ponto de vista profissional, é a psicóloga Aline Roveda. Obrigado por você ter vindo conversar com a gente aqui. Obrigada a você, Nelson. Já que eu citei o nome para chamar atenção logo de cara, Os Segredos da Mente Milionária, eu pedi para colocar você nesse processo, como você teve contato com essa obra, com essa publicação e o seu conteúdo, de que forma isso está, de certa forma, mudando os vetores da sua vida profissional e pessoal. Nelson, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Olá, pessoal, um prazer falar com vocês, contar um pouquinho da minha história. Bom, quando eu fui comprar esse livro, ele me chamou a atenção na estante, porque tinha duas palavras que me chamam muito a atenção. A mente, né, que eu sou psicóloga, então eu gosto muito de ser humano, e da mente, adoro o cérebro, e milionária, porque eu queria melhorar a minha questão financeira, né? Eu me formei em psicologia em 2005 e eu me formei e não arrumei emprego logo na sequência, como eu esperava, como eu planejava. E isso foi frustrante para mim, né? E eu via outros profissionais de outras áreas ganhando muito mais dinheiro, podendo se sustentar antes de mim, né? E eu fiquei frustrada por isso, então me chamou a atenção. Mas quando eu comecei a ler esse livro, eu achei ele chato, porque ele dava muitos depoimentos, então eu achei ele maçante, resolvi não ler, mas depois, no futuro, eu tive a oportunidade de ter contato com ele de novo, com essa teoria toda do T. Harv Eker, de uma outra forma, através de um seminário. Mas o contato original dele com ele foi dessas visitas naturais que todos fazemos a uma livraria. Exato. O primeiro contato foi numa livraria. Com essa curiosidade sobre o título que você mencionou. Exato, sobre o título. Em que circunstância ele retorna à sua vida, então? O conceito ou a história do T. Harv? Então, eu faço parte aqui em Bauru de um grupo de network chamado Viking, né? O que faz esse grupo? A gente se reúne uma vez por mês, é um grupo de empresários, e a gente estuda determinado tema e tem a possibilidade de fazer contato um com o outro, de fazer negócios entre nós mesmos, né? E numa das reuniões do grupo, o líder do grupo, né, o Paulo Milreu, falou que o T. Harv Eker vinha para o Brasil fazer o seminário aqui no Brasil. Eu falei, verdade que ele vem dos Estados Unidos aqui para o Brasil? Verdade, ele vem. E aí eu fiquei bem interessada, mas eu falei, deve custar uns 3 mil reais o curso do cara, né? E aí no final das contas, era 800 reais que custava, então foi muito mais barato do que eu imaginava. Tinha vaga ainda, eu me inscrevi, fui, e aí eu me apaixonei desde então. As coisas começaram a mudar de forma muito rápida na minha vida. Que questões chamaram a sua atenção daquilo que você ouviu dele? O que mais me chamou a atenção é que ele trabalha muito forte com as nossas crenças que a gente forma até os 7 anos relacionadas a finanças, a dinheiro. O quanto que a gente socialmente, culturalmente, pensa de forma negativa sobre o dinheiro. E ele fala que o dinheiro é mais uma das áreas da nossa vida que a gente tem que prestar atenção. Da mesma forma que a gente tem que prestar atenção na nossa saúde, na nossa questão relacional com os outros, a gente também tem que prestar atenção no dinheiro. Se a gente não presta atenção nele, ele foge da gente. Então, primeiro conceito psicológico, então, aí. A relação com recurso, dinheiro, sobrevivência do ponto de vista financeiro, eles estabelecem na primeira infância. Exato, com certeza. Do ponto de vista de conceito e crença. Como tudo na nossa vida. Qualquer coisa que a gente estiver reproduzindo hoje em termos de comportamento, foi criado na nossa infância, até aproximadamente 7 anos. Né? Varia muito de criança para criança, mas aproximadamente até os 7 anos que é formada a personalidade. E depois isso pode ser reforçado ou não de acordo com as experiências que a gente tem na nossa vida, né? Tem uma curiosidade natural, então. Identificar através de um profissional, psicólogo, enfim, adequadamente essas relações, essas crenças, faz com que você tenha um mapeamento agora como adulto de como você está fazendo, pode até significar explicação de fracasso ou não?
Com certeza, com certeza. Então é muito importante a gente tomar consciência. O primeiro passo para a mudança é a gente tomar consciência. Então, quando a gente identifica o que está por trás das nossas atitudes, em termos de padrões mesmos, o que são crenças? São pensamentos repetitivos que a gente tem e a gente não percebe. Então, o que é interessante, um exercício interessante para a gente fazer com relação à crença, né? Quando eu penso na palavra dinheiro, quando eu olho para pessoas ricas, o que me vem na cabeça primeiro? Eu tenho uma ojeriza a isso ou não? Eu gosto? Eu olho com inveja para isso ou não? Eu olho com admiração, né? Então, você identificar determinada questão da sua vida e ver o que está por trás disso, em termos de pensamento, de crença que você repete, já é o primeiro passo para a mudança, que a gente fala que é a consciência, a conscientização. Quando a gente está falando, então, dos segredos da mente milionária, já pensando no conceito aplicado a esses exercícios que você teve a oportunidade de passar por ele, você está, de certa forma, já mapeando essas formas que a gente faz de repetição e identificando ao longo desse percurso como mudá-las. Exato, com certeza. Foi bem interessante uma coisa que aconteceu comigo no curso, que tem um momento lá que você identifica na infância algum episódio específico ruim com relação a finanças. E eu lembro de uma briga dos meus pais com relação a dinheiro. E aquilo no curso eles modificam isso, reprogramam isso, né? Tá. E foi muito interessante essa observação. Eu não imaginava que aquilo lá estava interferindo na minha vida financeira hoje. Profissão e realização financeira estavam nessa sua busca de descoberta de alguma forma, então. Exato, exato. Ainda estão, é um processo, né? Um processo. É um processo. O livro acaba percorrendo, então, para aguçar a curiosidade, já que a gente está centralizando ou partindo dele no nosso bate-papo aqui, não deixar eles na mão. Ele acaba conseguindo, de certa forma, apresentar conceitos ou explicar mesmo, dar alguns caminhos para essa identificação? Exato. O T. Harv Eker, ele tem uma história de fracassos financeiros sucessivos. E aí, posteriormente, um amigo do pai dele, ele estava no porão da casa, né, dos pais, tinha voltado a morar na casa dos pais, ele estava muito chateado, que ele tentava abrir um negócio, não conseguia, tentava, não conseguia, fracassava. E aí um amigo do pai dele falou assim, você já parou para pensar como os ricos se comportam e pensam? Ou como as pessoas que têm prosperidade financeira se comportam e pensam? Aí ele falou, bom, já que eu estou no fundo do poço, por que não estudar isso? Por mais que eu não acredite, deixa eu ir atrás disso então. E aí ele começou a estudar diversas questões e ele percebeu que tinha alguns padrões de comportamento, de atitude, de pensamento, que ele fazia tudo ao contrário. E ele começou a aplicar isso na vida dele e começou a ter, finalmente, prosperidade financeira. E na sequência ele começou a ajudar as pessoas. Como você fez o curso, enfim, teve contato com essa questão do conteúdo e tinha essas questões a responder para si próprio, em que estágio você diria que você está nesse momento? Se você já tem algum outro parâmetro, se para você esse vetor já mudou nessa relação? No primeiro momento foi a conscientização, que é o que eu falei para você. Num segundo momento foi a definição de propósito, né? Porque o Harvey fala que quando a gente tem um porquê, o como ele fica mais leve, ele fica mais suave. E quando a gente realiza realmente a nossa missão, o que a gente veio fazer no mundo, a gente tem um retorno automático disso, financeiro. Então, eu acabei de descobrir o meu propósito, a minha missão, e na sequência agora eu estou produzindo, eu estou numa fase de produzir produtos para que as pessoas possam se beneficiar do meu conhecimento e continuar crescendo. Né? Entendi. De certa forma você está aplicando, está na fase de aplicação desse outro horizonte. Sim, com certeza. Olhando para o tempo, você conseguiu identificar, até como aproveitando sua formação como psicóloga, que se a gente não identificar esses padrões, a gente tem, ou frequentemente vai encontrar, inclusive na nossa relação interpessoal, exemplos de questões que poderiam ter dado sucesso ou ainda podem dar sucesso, mas que por desconhecimento ou falta de investigação acabaram sucumbindo? Sim, com certeza. Eu acho que... Bom, eu acredito que sempre há uma esperança para algumas questões, né? Não tem como você querer ser um ginasta com 36 anos de idade, porque era uma formação que você tinha que ter tido desde a infância. Claro. Mas algumas coisas você consegue contornar na sua vida. O importante é você identificar, tomar consciência
e resolver ir atrás de solucionar isso. Não adianta você querer que as coisas caiam no seu colo. Não, você tem que ir atrás. Você tem que partir para a ação. Você diria que para aquele que está em dificuldade ou possa estar se autorreferenciando no que nós estamos conversando aqui, que ele deveria buscar não só essas informações, mas buscar apoio, enfim, Sim, aconselhamento psicológico? Que sugestão você daria? Tem muitas formas da pessoa se desenvolver, começar o processo de mudança, né? Uma das formas é leitura. Então, vários livros ajudam nisso. Esse é um livro que ajuda nisso, né? Principalmente relacionado à prosperidade financeira. Uma outra forma é buscar um profissional psicólogo, que tem toda uma formação que pode te ajudar nisso. E uma terceira forma também é um coach, né? Os coaches hoje, eles têm condições, desde que seja um coach preparado para isso, com uma formação, de ajudar na mudança de algumas questões. O mercado, do ponto de vista das relações humanas, isso lógico serve para o mercado de trabalho, serve para as relações institucionais, as relações de corporações, ele se especializa a tal ponto, se a gente olhar um breve recorte de tempo, nós estamos falando aqui vou fazer uma comparação que talvez seja esdrúxula, assim como para preparo físico, se você tiver um bom personal trainer, se você tiver um coach bom do lado, você está se preparando, revendo o processo para poder atingir um outro objetivo? Entendi a pergunta. Se a gente está fazendo isso no dia a dia, que a especialização na área de psicologia, coaching, que eram questões que é exemplo do que a gente usa no cotidiano, como a educação física, a preparação física, nós não tínhamos essas ferramentas disponíveis e hoje temos segmentadas, especializadas em cada uma das áreas, para que no mercado de trabalho, nas empresas, nas relações interpessoais, as pessoas possam recorrer a essas ferramentas de forma mais específica, segmentada. Tem. Hoje é muito interessante isso, realmente. E a gente tem que saber o que a gente precisa e buscar o profissional exato para o que a gente precisa, né? E muitas vezes a gente fica meio perdido em quem buscar primeiro, né? Mas procure, tem um amigo psicólogo, um amigo coach, procure alguém que você sabe que tem mais conhecimento que você, que pode te ajudar a te direcionar para qual caminho seguir. Dessa busca de uma outra, tem um outro colega para você inserir a história dele aqui como exemplo, para ajudar no nosso bate-papo, o Leandro Marcondes. O que você tem em relação com ele, enfim, qual é a história dele que está embutido dentro dos segredos da mente milionária? Aqui também? Bom, quando eu fui fazer então o seminário da mente milionária em São Paulo, né, foi em novembro de 2015, eu conheci o Leandro Marcondes. Quem que é o Leandro Marcondes? O Leandro Marcondes é um brasileiro, né, que estava em Londres. Ele tentava também ter sucesso financeiro, não conseguia, estava lá com a família, esposa, filho, e ele foi buscar o desenvolvimento pessoal. Ele imaginou que o problema poderia estar nele, né? E ele foi atrás disso e ele teve contato com a teoria do Harvey, né? Ele foi fazer o seminário do Harvey. Ele ganhou o seminário e foi fazer. Quando ele foi fazer, ele começou a aplicar o que o Harvey ensina. E aí ele, finalmente, em 10 meses, ele estava com uma dívida de 300 mil reais, em 10 meses ele atingiu a liberdade financeira dele. Então foi um processo rápido, ele já tinha o negócio dele, então foi só mudar algumas ferramentas, mudar algumas programações mentais e ele conseguiu. E ele viu que o Harvey tinha isso, esse programa de treinamento no mundo todo e que isso não tinha no Brasil. Mas é uma espécie de uma plataforma que você pode aplicar para todos os casos, não é muito automático, assim, é isso que eu estou tentando tirar um pouco o peso também de quem esteja nos ouvindo. Na verdade, cada um tem o seu processo, mas então cada um tem o seu tempo para que as coisas aconteçam, né? Mas o treinamento é o mesmo para todos, né? Porque todos somos humanos, todos temos crenças relacionadas a dinheiro e elas são muito semelhantes, porque é cultural. Cada um vai identificar a sua. Exato. Tem algumas específicas, que são fatos específicos da infância, mas tem coisas que são crenças que são culturais mesmo, né? Por exemplo, uma crença que é muito comum é que o dinheiro é a raiz de todo mal, né? Não necessariamente. Se a pessoa for uma pessoa boa, que ajuda as outras, se ela tiver mais dinheiro, ela vai ajudar mais pessoas. Ela vai doar mais, ela vai empregar mais, né? Então isso é um conceito bem interessante. O Leandro Marcondes está no processo agora de repetição de histórias, enfim, de transferência de informação com vocês. Exato. Como ele teve uma mudança na vida dele, ele quis trazer isso para o Brasil. Então ele negociou com a empresa que leva o Harvey para o mundo e ele conseguiu trazer para o Brasil. E eu participei da primeira turma, que foi em novembro de 2015. E agora a função dele
é divulgar esse conhecimento, ampliar o acesso a esse conhecimento, né? Então ele vai vir para Bauru, né, dar uma palestra. Legal, Aline, muito obrigado, já que ela mencionou a palestra, vou deixar registrado aqui no ar do nosso final do bate-papo, é nesse dia 10 de maio, numa quarta-feira, às 19h30, 10 de maio, no Obeide Plaza, tem um telefone de rodapé para as pessoas que estejam interessadas, mas para quem está nos ouvindo pela Rádio Câmara, anotar, por favor, é o 14 99129 7078, 99129 7078, para você que está nos assistindo, está vendo na tela o dado. Muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado a você que nos acompanha pela TV e pela Rádio Câmara, no canal 10 da NET, no 60.3 UHF digital e pela rádio no 93,9 FM. Até o nosso próximo bate-papo. Até mais.